Bom dia a todos, que isto pela hora já é bom dia, já não é boa noite. Então, eu não venho falar sobre ganhar dinheiro, eu venho falar sobre marketing digital. Antes de mais, eu queria agradecer o convite da organização, é um prazer estar aqui com vocês. O desafio como foi lançado foi falar um bocadinho sobre o futuro do marketing digital. E falar sobre o futuro de uma coisa que não existe é complicada, porque invariavelmente o marketing digital não existe. O que existe é marketing aplicado aos canais digitais. E então, o que é que nós temos que entender? A primeira coisa que temos que entender é que, efetivamente, o mundo mudou. A forma como nós comunicamos, a forma como nós lidamos com os aparelhos no nosso dia-a-dia e a forma como nós, socialmente, nos relacionamos mudou. Isto que vocês veem aqui era impensável há 10 anos atrás, ok? Principalmente pela parte do Presidente dos Estados Unidos e do Papa. Os outros, possivelmente, seriam aceitáveis. Os outros dois modelos efetivamente não eram. E juntamente com esta mudança nasceu uma coisa que nós chamamos de millennials, que é o segmento de idade mais jovem, que tem um comportamento completamente diferente do nosso. E entender isso é fundamental para entender o marketing digital e a forma como nós hoje nos comunicamos. Eles passam muito mais tempo online, eles gostam muito mais do conteúdo autêntico, e eles são muito mais influenciados por aquilo que os outros produtores fazem do que por aquilo que as marcas fazem. E esta mudança de paradigma trouxe-nos também uma mudança no campo dos negócios. A Uber é a maior empresa de táxis do mundo e não tem um único táxi. Oi? O Airbnb é a maior empresa hoteleira do mundo e não tem um único hotel. O Alibaba foi considerado o retalhista mais valioso do mundo e não tem uma única peça em stock. O Skype é a maior empresa de telecomunicações do mundo e não tem sequer infraestrutura de telecomunicações. E temos mais. O Facebook é a maior plataforma de conteúdo e mídia do mundo e não produz uma única peça de conteúdo. Netflix é a maior empresa de transmissão de filmes e séries e não tem uma única sala de cinema. A Apple e a Google são as maiores distribuidoras de software do mundo e não produzem software. Algum software elas produzem, mas a grande maioria do software que elas distribuem não é produzido por elas. E a Farfetch, que é a maior retalhista de moda do mundo e que tem sede aqui no Porto, além de ser portuguesa, não tem também uma única peça em stock. No marketing, há uma coisa que nós chamamos de outbound marketing e inbound marketing. Outbound marketing é tudo aquilo que nós podemos fazer fora que tem impacto dentro, como, por exemplo, rádio, televisão, magazines. Os millennials, os mais novos, que hoje estão a interagir com o marketing, principalmente o marketing digital, 84% deles não confiam na publicidade tradicional. Ou seja, se vocês fizerem um anúncio na televisão ou um anúncio numa revista, eles literalmente estão-se a cagar. Mas eles confiam muito no inbound marketing, que é uma coisa interessante. 44% dos millennials tendem a confiar em experts, mesmo que não os conheçam. Ou seja, eles confiam mais numa pesquisa que fazem no YouTube e encontram um vídeo de uma pessoa que eles nunca viram na vida e confiam mais nela do que no anúncio que vocês fazem na magazine ou na televisão. E isto muda muito a forma como nós lidamos com o marketing e a forma como nós comunicamos. Ao longo desta análise, para entender o que é que seria o futuro do marketing digital, ou aquilo que, de alguma forma, poderíamos considerar o futuro, cheguei à conclusão, ao longo dos últimos anos, que aquilo que é mais importante para as empresas hoje são os dados. Os dados são, efetivamente, o novo petróleo para as marcas. Entender os dados e trabalhar os dados é fundamental para entendermos padrões. E as pessoas são altamente previsíveis. Todos nós somos extremamente previsíveis. Vou-vos fazer uma pergunta. Quem é que já descarregou um e-book que nunca leu? Levanta o braço. Boa. Espetacular. Todos nós fazemos isso. E todos nós continuamos a fazer isso. E normalmente guardamos os e-books naquela pastazinha em que dizemos, sim, eu um dia vou ler isto. De certeza absoluta. E nunca lemos. Tendências. Se formos analisar os últimos 5 anos no Google,
para entender quando é que as pessoas pesquisam pelo Pai Natal, é óbvio quando é que as pessoas pesquisam pelo Pai Natal. O que não deixa de ser triste, porque as pessoas só pensam no Pai Natal quando é Natal. É triste, mas efetivamente nós somos muito previsíveis na forma como pesquisamos, na forma como interagimos, na forma como lidamos com as marcas. E depois trouxe-vos uma coisa muito interessante. Eu não tenho raízes no Brasil, mas considero o Brasil uma segunda casa. Trabalho muito com o Brasil. E trouxe-vos algumas tendências de pesquisa que se fazem muito no Brasil. E então no Brasil as pessoas pesquisam muito, por exemplo, por um milagre inédito, que é uma coisa extraordinária. Não basta ser um milagre, tem que ser inédito. Ok? É diferente. Mas pesquisam por outras coisas interessantes, como por exemplo, passar a mão é pecado. Porque depois temos a parte religiosa muito forte e é preciso entender que passar a mão pode ser complicado. Mas não fica por aqui, porque no Brasil faz todo o sentido pesquisar sobre como fugir da cadeia. E efetivamente faz. Mas a melhor de todas não é essa. Como é que alguém para pensar como é que os cegos sabem quando é que se terminam de limpar quando estão no banheiro? A sério que alguém pensa nisto? Sim, os brasileiros pensam. E pesquisam, que é uma coisa interessante. E infelizmente os nossos compatriotas não gostam muito disto. Ok, juntamente com os dados nasce uma coisa que não sei se já alguém ouviu falar sobre os prediction models, ou os modelos preditivos, que é aquilo que as marcas estão a utilizar hoje. Okay? Ainda não é utilizado com a frequência com que provavelmente vai ser utilizado no futuro, e sim, quer a gente queira, quer não, nós hoje vivemos num grande Big Brother, ok? E as marcas sabem isso, as marcas escutam, as marcas veem, as marcas sabem tudo aquilo que vocês fazem. Vou-vos mostrar o primeiro caso. Como é que vocês se sentiriam se uma loja soubesse que vocês, neste caso, as senhoras, que alguma de vocês estaria grávida antes mesmo de vocês saberem que estão grávidas? Foi precisamente isso que aconteceu nos Estados Unidos em 2014. E eu vou-vos contar esta história porque acho esta história maravilhosa. A Target, que é uma loja nos Estados Unidos, criou uma coisa que é o Pregnancy Score, que vai de 0 a 100. E o que é que eles fizeram? Eles foram olhar para os dados e para os tipos de produtos que as mulheres geralmente consomem. E depois foram afunilando esses dados. E perceberam que as mulheres que ou estão em fase de gravidez ou estão em fase de pré-gravidez, geralmente tinham comportamentos de compra numa faixa de até 25 produtos. E eles catalogaram os 25 produtos. E com base nesses 25 produtos e nas combinações de compra, chegaram a um Prediction Score, ou um Pregnancy Score, que vai de 0 a 100. E o que é que eles faziam? E fazem ainda hoje. Se uma mulher tiver um Pregnancy Score superior a 80%, eles começam a disparar cupons para comprar fraldas e para comprar produtos relacionados com a gravidez. Faz todo o sentido. E foi precisamente isso que aconteceu em 2014. Uma jovem, ainda no secundário, um dia foi à Target e quando chegou a casa começou a receber cupons para comprar fraldas e para comprar produtos para bebés. E o que se passou a seguir não foi simpático, porque o pai dela percebeu a situação e foi à loja reclamar com a loja. O que é que vocês estão a fazer porque vocês estão a incitar a minha filha a engravidar? Vocês estão malucos da cabeça? E passou-se na loja. E a loja tentou explicar o que é que se passava. E tanto explicou que o senhor chegou a casa e percebeu que existiam atividades físicas em casa que ele desconhecia. Resumo da história. Uma semana depois, tanto ele como a filha descobriram que ela estava grávida. Isto é análise de dados. É entender o comportamento humano, é entender o que é que são os padrões, porque todos nós temos padrões. E o mais engraçado é vocês pensarem que o Facebook, com 48 horas de antecedência, consegue prever o início ou o fim de um relacionamento entre duas pessoas, mesmo antes delas saberem disso. Isto é dados. Isto acontece todos os dias. Aliás, o Facebook até consegue mais. E eu vou-vos falar mais à frente sobre isso. Isto é o estudo relativo à análise preditiva do Facebook, a Love Story. E este estudo tem a ver precisamente com a forma como as pessoas se relacionam entre elas e não só. O Facebook, por exemplo, caso vocês não saibam, consegue prever com apenas 18 likes se uma pessoa é gay ou não.
Parece estúpido, mas não é. Aquilo que vocês normalmente gostam ou não gostam numa rede social diz muito sobre quem vocês são. E é só olhar para padrões. Isto são tudo dados. É só interpretar os dados e tentar perceber o que é que efetivamente os dados nos dizem, porque, obviamente, todos nós, de alguma forma, temos padrões. O Twitter, por exemplo, consegue prever um surto de gripe em até 6 semanas antes do surto se iniciar. Mais uma vez, análise de dados. É tudo uma questão de padrões e entender os padrões. E, obviamente, quando nós paramos um bocadinho para pensar que o Google sabe por onde é que nós andamos, que o Facebook sabe o que é que nós fazemos, com quem é que nós falamos, o Twitter sabe o que é que nós comunicamos e quem é que nós seguimos. E todas as grandes empresas, a Amazon sabe o que é que nós compramos, a Apple sabe o que é que nós ouvimos. E todas essas grandes empresas têm basicamente toda a nossa informação, todo o nosso dia-a-dia. A única coisa que eles não fazem, supostamente, é ouvir os nossos microfones. Mas eu também não acredito nisso. Vou-vos contar uma história muito rápida. Há poucos dias estive com um grande amigo meu e ele estava-me a contar uma história muito engraçada e depois nesse dia acabaram por acontecer 2 histórias. Primeiro a dele e depois uma outra que aconteceu exatamente no mesmo dia. Então a história dele era muito simples. Ele estava num hotel, saiu do hotel e em conversa com um amigo disse-lhe que o chuveiro do hotel estava com baixa pressão. E logo a seguir ele tira o telemóvel do bolso, abre o Facebook e leva com uma campanha de chuveiros. Não há coincidências. E como não há coincidências, azar dos azares, no mesmo dia estava a dar um curso com esse meu colega em Lisboa e na nossa turma estava o Pete Dazuc. E ele estava no horário de almoço a falar com um colega sobre a Pioneer, sobre a marca Pioneer. E assim que tira o telefone e abre o Facebook, aparece uma campanha da Pioneer. E ele jurou a pé juntos que ele não via uma campanha da Pioneer no Facebook há meses. Resumo da ópera. Ou o Facebook escuta os microfones, ou o Facebook escuta os microfones. Ok. Para mim, e após esta análise, eu fui tentar entender o que é que efetivamente as marcas, qual é que é a tendência das marcas. Nós baseamos muito a nossa comunicação nas redes sociais, olhamos para o marketing digital de uma forma muito superficial. Marketing digital não é redes sociais, isso chama-se social media ou social media marketing. O marketing digital vai um bocadinho além disso. E o que as marcas estão a fazer hoje é trabalhar o Big Data. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar em Big Data. Big Data é essencialmente dados, é informação. O vosso comportamento nas redes sociais, o vosso comportamento no GPS do Google, o vosso comportamento na pesquisa. O Google consegue prever também se uma mulher está grávida uma semana antes, só com base nas pesquisas que ela faz. São padrões, são dados. E toda essa informação está do lado das marcas. As marcas, analisando essa informação e procurando por padrões, encontram facilmente padrões para perceber se um homem é gay ou não é gay, se uma mulher está grávida ou não está grávida, se porventura uma mulher está doente ou não está doente, ou um homem, e é fácil prever isso. É só analisar os dados. A Universidade de Cambridge lançou, não há muito tempo, uma aplicação que vocês podem testar. Isto saltou, por alguma razão. Hello. Volta. Lançou uma aplicação que se chama Magic Sauce, que vocês podem pesquisar e que basicamente vocês podem fazer um modelo preditivo do vosso perfil. Basicamente vocês fazem login com o Facebook ou com o Twitter e com base no vosso comportamento nas redes sociais e aquilo que vocês gostam ou não gostam, ele vai-vos dar o vosso modelo preditivo enquanto pessoas. Nomeadamente se vocês são gays ou não são gays, se vocês têm mais tendência para ser criativos ou não, se vocês têm mais jeito para as matemáticas ou não, e diversos outros perfis. E, essencialmente, a mensagem que eu vos queria deixar é: marketing digital não é redes sociais, marketing digital é o marketing aplicado aos canais digitais, as redes sociais são um desses canais, mas que aquilo que vocês fazem na internet efetivamente fica na internet. E as marcas sabem isso. E isso não necessariamente é uma coisa má. Eu falava agora no intervalo precisamente sobre isso. Isso não necessariamente é uma coisa má.
Porque o facto de as marcas entenderem os nossos padrões e conseguirem personalizar o marketing ao ponto de falarmos one-to-one, nós entregamos uma mensagem totalmente personalizada a uma pessoa e essa mensagem tem muito mais impacto e é muito mais interessante do que nós estivermos a disparar para toda a gente da mesma forma, sem qualquer tipo de personalização. Obrigado.